Boa noite. Envelhecer é um processo natural e o Brasil caminha com passos largos em direção à melhor idade. Só no ano passado, mais de 30 milhões de brasileiros chegaram à idade de serem considerados idosos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que esse número vai ser acelerado e que, por isso, até o ano de 2031, a quantidade de pessoas idosas vai superar o total de crianças. Por isso, a questão agora é saber se o país está preparado para atender cidadãos que, por uma questão natural, necessitam de cuidados especiais. O Brasil está envelhecendo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam para uma única direção. A população de idosos brasileira está acima da média mundial. Acontece que o problema não é ter um país com mais idosos. O desafio mesmo é saber se o Estado tem condições de atender cidadãos que, por uma questão natural, necessitam de cuidados especiais. Mais de 30 milhões de brasileiros chegaram à idade avançada. O IBGE estima que este número vai ser acelerado e que, por isso, até 2031, a quantidade de pessoas idosas vai superar o total de crianças. Eu sou uma velha jornalista, né? Eu tenho 62 de idade, 46 quase de jornalismo. Comecei muito cedo fazendo jornal de bairro, com meu pai que tinha um jornal de bairro, e fiz toda uma carreira na chamada grande imprensa. E alguns anos atrás eu resolvi criar o Jornal da Terceira Idade. Criei primeiro o Guia Brasileiro da Terceira Idade, depois o Jornal da Terceira Idade, porque eu percebi que no Brasil faltava uma mídia específica voltada para esse público. E deste grupo, as mulheres representam 56% do total, como é o caso da Dona Graça, que tem 68 anos de idade, mãe de 3 filhos e avó de 3 netos. E ela exibe com orgulho a fotografia dos meninos, como ela gosta de chamar. É a foto do meu filho caçula, o casamento dele com a Ellen, o Matheus, os netos que foram... foi a Daminha, né? E ele levou a Bíblia. Então, a Débora, que é a irmãzinha do Matheus, e a Camille, que é o do filho mais velho. Hoje ela mora em Hortolândia, um município localizado no interior de São Paulo. Eu vim de São Paulo, trabalhei lá desde os 14 anos. Trabalhava na privada, depois fui para o Estado, trabalhar no Estado, na área da educação. E depois, como os meninos tinham bronquite, e o médico aconselhou que a gente viesse, mudasse, que já tinha, a gente tinha corrido tudo atrás de todos os recursos que precisava, né? Eles tomavam vacina, já tomava aquelas injeções fortes na veia para amenizar as crises de bronquite. Aí o médico aconselhou que viesse para o interior, né? Um local que fosse mais quente, que não fosse tão úmido como São Paulo é, né? Como a capital é, né? São 28 anos morando nesta casa, que com o tempo foi modificada para garantir a segurança da Dona Graça. A gente vai vendo as dificuldades e vai se adaptando, né? Eu também, quando eu estive cuidando da minha irmã aqui, que estava com Alzheimer, eu cuidando dela, eu caí, quebrei o braço e o ombro, né? Quebrei em 2 lugares. Então, depois dessa fratura, também aí tive que ter sempre adaptação, alguma coisa, né, para ajudar. Além da pequena horta, Dona Graça também se ocupa em cuidar da Lilica. Vamos desse lado, fica melhor para você. Essa é a Lilica, minha companheirona.
Meu marido sai para trabalhar para eu não ficar sozinha. Essa é minha companheira, não desgruda de mim. Olha, essa aqui é a cama da Lilica. Ela dorme do lado da minha cama. Não tem jeito. Pode pôr ali em outro lugar que ela vem para dentro do quarto e fica deitada no chão. Então tem que deixar na cama. A Lilica é o xodozinho da Dona Graça. Ela, para comer, ela tem que comer um peitinho de frango desfiadinho no meio da ração. Ela é exigente, né, Lilica? Eu cuido bem, mas também quero ser bem cuidada. E depois de vários anos de serviços prestados na educação, Dona Graça se aposentou por invalidez. Eu me aposentei por invalidez adquirida no trabalho, né? Mas já com 28 anos e meio de trabalho. É por causa da tendinite, né? A tendinite estava gravíssima, aí como eu trabalhava em serviço pesado e o médico não autorizou mais para não piorar, né? Não foi difícil porque eu me aposentei em 2002, né? E como eu tinha todos os atestados de vários médicos constando como eu fui afastada por invalidez adquirida no trabalho, então não foi difícil. Porque se hoje nós temos várias coisas acontecendo, é porque os idosos trabalharam para isso. São pessoas que, quando eles eram jovens, a gente tem empresas enormes que foram começadas por aqueles pais, muitos imigrantes, outros imigrantes que vieram e hoje são empresas grandes. E você tem aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, educaram filhos, criaram os filhos, mas não conseguiram construir um bem material. Eles têm uma história. Antes da aposentadoria, ela cozinhava para centenas de estudantes da rede pública de educação. Hoje, o trabalho se limita à própria casa. Eu consigo limpar a casa, consigo cuidar da alimentação, né? Fazer almoço, janta para bastante gente, até para umas 50 pessoas. Na escola, não. Eu trabalhei em escola padrão lá em São Paulo, que tinha 850 alunos por período, então era muita coisa, né? Então, naquele trabalho eu não consegui mais fazer. Mas eu consigo fazer meu serviço de casa tranquilo. Faz tudo em casa? Faço tudo. Só os meninos brigam para mim não fazer, né? Para não fazer tudo. Porque às vezes a tendinite reclama, né? A coluna reclama, mas eu não gosto de ver nada sujo. Ontem mesmo eu fiz bolo, já à noite. Meu marido falou, não vai fazer bolo não. Eu falei, não, vou fazer sim. Porque amanhã os meninos chegam aqui e sempre tem um bolinho para eles comerem, né? Aí eu fiz esse bolo ontem à noite. E já adiantei o almoço para hoje, porque eu sabia que tinha mais serviço hoje, né? Que tinha gravação e que tinha também que já preparar o almoço para os filhos, né? Que vai vir mais tarde. Em alguns minutos de conversa com ela, é possível perceber o imenso carinho que a avó coruja tem pelos netos. Eles significam tudo, né? Eles são, é a continuação da vida, né? É a continuação da vida da gente. Dona Graça, o tempo passou e os meninos cresceram. Um deles é o Matheus, esse aí que está com uma bola de basquete na mão. O Matheus tem 21 anos e é universitário. Divide o tempo entre faculdade e trabalho. E eu trabalho principalmente com a normatização, que é o trabalho onde a gente formata os artigos, os livros, os capítulos de livros, segundo as normas da BNT. Então, é um trabalho onde a gente mexe bastante com as referências bibliográficas, ajeitando todo o texto de acordo com as normas da BNT. Apesar de jovem, o Matheus entende a importância de viver em um país que atende às necessidades não só da avó, mas também dos outros 30 milhões de idosos que vivem no Brasil.
Hoje o Brasil atende em partes as necessidades do público da terceira idade, como o exemplo da minha avó. Acho muito legal, tem algumas iniciativas públicas, outras iniciativas também privadas ou em conjunto, né, que atendem. Mas eu creio que poderia aumentar ainda muito mais. E os problemas são gigantes, porque não existe um perfil. Quer dizer, você tem no Pará, na Amazônia, você tem um tipo de envelhecimento, no Nordeste você tem um outro tipo de envelhecimento, no Sul, no Centro-Oeste. Quer dizer, o que a gente tem que, na verdade, é brigar, no bom sentido assim, lutar, para que assim a gente tenha políticas públicas, e nós temos no papel, porque a gente tem a Política Nacional do Idoso já desde 94, a gente tem o Estatuto do Idoso desde 2003. O que a gente tem que discutir é para que isso seja realmente mantido e implementado, que os direitos sejam garantidos. Com um Brasil cada vez mais idoso, o desafio só aumentou. Enquanto na Europa esta transição demográfica levou 180 anos, no Brasil o mesmo processo deve acontecer em metade do tempo. Então o que acontece hoje? A gente chega em pleno 2018 com problema de criança, com problema de adolescência, com problema da juventude e com o problema dos idosos. Então, assim, a diferença do primeiro mundo é isso, quer dizer, quando eles estão agora tendo que resolver a questão do envelhecimento, eles já têm resolvido, ou pelo menos a maior parte, a questão da criança e do adolescente. E nós não, nós estamos tendo que resolver tudo. Como vimos neste primeiro bloco, o Brasil tem um grande desafio para resolver em relação às pessoas idosas. No próximo bloco, você vai conhecer a história do maestro, um simpático senhor de 68 anos de idade que não conseguiu se aposentar e que, por isso, faz da música uma forma de ganhar dinheiro para sobreviver.